Bom dia, senhores. Estamos de volta com mais um XP Connection. E segunda-feira é dia de quê? Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, segunda-feira é dia de falar um pouco das nossas carteiras recomendadas semanais. A gente vai falar um pouco da nossa estratégia, um pouco da nossa cabeça. Comentar um pouco dos principais fatos também que tem mexido com o Ibov, dólar e até lá fora. Mas antes de qualquer coisa, bom dia aí para todos, iniciando mais uma segunda-feira. Cara, dia de vencimento de opções sobre ações e também do relatório Focus. Teve prévia também, segunda prévia do Ibov, né? Bem lembrado. A mudança foi só, na prévia foi só a Equatorial entrando. Já era esperado na primeira prévia, não entrou. E aí agora entrou, pelo visto, de vez aí na prévia. Essa é a penúltima prévia, a terceira é definitiva, dia 4 de setembro, começa dia 8. O restante nada é diferente. Lembra que na primeira prévia tinha saído já Marco Polo, Gafis aí Santander acho que o pessoal não esperava. Para essa segunda prévia foram mantidas as saídas e só essa inclusão adicional de Equatorial, lembrando que Raia Drogasil também tinha entrado com um peso bem relevante, né? Sim. 1%. E Equatorial entrando nessa prévia com 0,8 também, bem relevante ali. Equatorial que o pessoal, como o Celso falou, esperava para a primeira prévia, não veio na segunda. A restante não mudou, Gafisa, Marco Polo e Santander. Nada novo ali, o Equatorial até estava subindo bem hoje quando confirmaram essa entrada aí no índice Bovespa, né? Raia Drogasil que entra com 1,0203, extremamente elevado, diria ali. Mas tem muita gente questionando também, mas vamos falar primeiro das carteiras, depois a gente tira dúvidas aí, pessoal falando de Bematec, por conta dessa compra da TOTVS. Já em seguida a gente tira as dúvidas, mas vamos falar primeiro sobre, né, as nossas carteiras. Boa, então toda segunda a gente comenta um pouco e falar das nossas carteiras semanais, né? A gente tem duas carteiras semanais aqui na XP, a primeira chama carteira Top Picks, que é a carteira comprada, e a carteira Short, a carteira vendida, e com trocas semanais. Essa semana a gente não teve trocas, então mantém da nossa cabeça, mas enfim, a performance tem sido boa nessas últimas semanas, e é legal até a gente passar qual que é o peso e qual que é um pouco da nossa visão estratégica aqui para a carteira. A gente com bastante peso no setor financeiro, algum peso em exportação, né, empresas atreladas a dólar, e alguma diversificação ali em educação. Mas hoje, basicamente, a gente tem Itaúsa com 25%, Cielo com 20%, Sul-América 15%, BBSI 15%, SUSB, né, Suzano com 10%, Croton 10%, Embraer 5%. Essa é a nossa carteira, então de novo bastante peso no setor financeiro. Nossa top pick é Itaú, via Itaúsa, e a gente com peso muito grande seguradoras com BB Seguridade e Sul-América, que tem performado bem. A nossa performance na semana, enquanto o Ibov caiu 3,30, na semana a gente caiu 0,5, então a gente abriu 2,8 pontos percentuais à frente do Ibov, e no ano a gente está quase 2 pontos percentuais acima do Ibov. O Ibov no ano cai 5,7 e a carteira Top Picks cai 3,8, então quase 2 pontos percentuais acima. Nessas últimas semanas a gente tem performado muito bem, porque a gente vê ativos que a gente não gosta e não está na nossa carteira, como Petrobras, Vale e siderúrgicas caindo bastante, então a gente performando melhor nesse sentido. Indo para a nossa carteira short, que a gente gosta de mostrar uma cesta de ativos que a gente não gosta. Hoje a gente tem Petrobras e Eletrobras com 20% cada, Vale, BR Foods, BVMF e Usiminas todas com 15%. Então a gente performando bem na semana. A carteira short subiu 4,2% na semana e no ano sobe 12%. Essa que é a nossa carteira short. A gente gosta de fazer a carteira Top Picks na parte comprada contra a carteira short na parte vendida. Para quem gosta de long and short, né? A gente prefere muito mais fazer carteiras contra carteiras do que pares isolados, onde o risco é maior
de concentração, então a gente consegue diluir bem o risco. Excelente e tem pergunta. performado bem. Desculpa te interromper, mas foi excelente pergunta. Quanto está acima da Selic de títulos que pagam até 118%? Hoje, fazendo a conta aqui, Padeiro? uma conta de padeiro, a gente tem... Foi desde abril a carteira, né? Então, maio, junho, julho, agosto, 4 meses. A gente deve ter ali uns 300% de CDI. Mas, de novo, aqui é uma carteira um pouquinho mais agressiva, tá? Por mais que agora esteja 300 do CDI, como a gente está falando de renda variável, você pode ter mês negativo, etc. Então, é só tomar cuidado para não projetar o passado para o futuro. Mas, de qualquer forma, porque a ideia é a seguinte, a ideia de um long and short é você colocar todo o montante em renda fixa, aquilo vai gerar o CDI. E tudo que gerar carteira long and short, porque a carteira long and short, ela é caixa zero. Então, você consegue se alavancar de certa forma. Então, justamente, qualquer oscilação na carteira long and short é justamente para incrementar o ganho do CDI que você já está tendo com aquele montante. Então, por isso que fica essa performance aí de quase 300 CDI na carteira long contra a carteira short, mas de novo a gente não é inconsequente de falar que vamos entregar 300% de CDI todo ano, etc. Mas é uma boa performance, tem performado muito bem. Para quem gosta e tem esse perfil de long and short, é bem interessante aí. É uma carteira dos ativos que a gente gosta contra uma que a gente não gosta, né? Até foi a pergunta aqui do Levi Rose, né? Então, só para falar, acho que vale a pena destacar isso aqui, ó. Em 4 semanas, você já falou, né? Uhum. A gente tira 6,20 do índice na Top Pick. Em 26 semanas, metade do ano, 6 meses, 9,40. Então, é o seguinte, em 26 semanas, nós estamos 6% positivos. O índice cai 3,40. A gente está olhando 26 semanas, está olhando 6 meses, basicamente, para trás. A gente está falando ali em fevereiro, meados de fevereiro. De lá para cá, a carteira gerando um alfa de quase 10%. A gente começou o ano mal, principalmente na virada, por conta das mudanças do FIES de final de ano. A gente estava comprado, né, com um tamanho até relevante no setor de educação, vieram essas mudanças aí do governo, acho que foi esse o principal. Depois a gente foi ajustando a carteira porque a gente achava que esse tornou racional. A gente em março, a Bolsa foi, Petrobras acabou andando também e depois se mostrou num prazo até, ações, o brasileiro acaba sendo um investidor curto-prazista. Num prazo curto, vocês estão perdendo, a gente tinha muita crítica e hoje a gente vê que a carteira está entregando, passou índice. Então quem teve, né, a paciência e falou assim, eu vou aplicar mais que esse é o momento contra o índice, está aí quase 10%. Quem comprou nessa carteira e vendeu o índice de 6 meses para trás, eu estou falando de fevereiro para trás, está ganhando 10%. Quer dizer, mais do que a taxa Selic. Aí se a gente fosse pensar em 6 meses, estaria dando 6 e pouco de taxa Selic, fazendo uma conta aqui de padeiro, você estaria novamente bem acima da Selic, nesse sentido ainda superando como quem comprou nossa carteira e vendeu. O Ibovespa também vale a pena citar isso. Fora também o long short, que a gente começou com essa carteira em abril, que também estaria dando ali uns 300% do CDI. Dependendo do seu perfil de risco, vale a pena ter um percentual alocado ali. Né? Ou você compra a nossa carteira e faz uma fence, que aí é o caso da Top Pick vendido no índice, que em 6 meses gerou esse alfa aí de 10% quase de ganho, ou a long short que desde abril para cá está gerando 7% de ganho. Né? 7% desde abril. Então, quer dizer, é outro dado também que a gente tenta comprar os ativos, que a gente acredita, no momento vai mal. Sim, às vezes você está vendido em Petro, Petro sobe, a gente olha aquilo, mas fala, cara, vai voltar o fundamento, vai voltar a racionalidade para o mercado. É o que está acontecendo agora, a gente achava extremamente caro. Ibovespa 58 mil pontos, a gente acabou não aproveitando naquele momento, que subiram ativos ruins, voltou tudo, né? A gente tenta na Top Pick ser o mais ágil possível. E aí está aí o retorno. É aquela nossa visão, é simples, né? É uma carteira de ativos com fundamentos bons contra ruins. Tudo bem que no curto prazo pode ter volatilidade, mas no longo prazo tende a performar bem. Essa nossa ideia. De novo, todas as nossas carteiras são de médio e longo prazo. Sim. Apesar da gente fazer trocas semanais, a gente está visando um período um pouco mais longo
E esse, ao nosso ver, tem que ser a visão de quem aplica em ações, né? Isso, até o Marcelo M está perguntando, onde está listada esta carteira que vocês estão comentando? Nós temos 4 carteiras basicamente, Marcelo, estão todas no site da XP, xpi.com.br. Abra sua conta para você ter acesso, que senão aqui você não tem. Uma carteira, né, são 2 semanais, uma Top Pick comprada long, você pode fazer direcional, só ela, e também uma short semanal. Então aí são somadas 2 carteiras. Uma long e uma short, uma chamada Top Pick, uma outra carteira short semanal. E outras 2, uma mensal, XP mensal, e uma dividendos. São essas nossas carteiras. 3 direcionais, long, e uma short semanal no site, tudo isso no site da XP. Tá bom? Então tem mais pergunta aqui, o Levian Rose falando aqui, Celso, o mercado já na faixa dos 47 mil pontos. Tá indo para lá, né? Para os 45. Até comentei isso com o Kim, a gente estava falando sobre isso, né? Daqui a pouco já está naquilo, vai perder o grau de investimento. A gente viu isso. A média, né, a maioria dos nossos investidores institucionais falaram que acreditam em perda de grau de investimento ano que vem e bolsa entre 40 e 45 pontos. Vamos trabalhar com 42,5. Teria ali mais 5 mil pontos, né, para atingir 10%. Cada vez o potencial de queda diminui, né? Isso. A bolsa indo rápido para lá. E ele comentou da questão short, né? Enfim, Sim. que de fato, cada vez fica mais difícil você ficar na ponta short de algum ativo, porque aqueles ativos com fundamentos ruins já boa parte precificou, Sim. né? Porque todo mundo vendeu, já ficou vendido, etc. A gente até acha dificuldade em achar novos ativos para ficar short. Por isso que a gente não recomenda um direcional short, sim, alguma coisa long e short, porque se voltar, a sua ponta long tende a voltar junto, mas de fato está num nível mais racional, a bolsa como um todo, do que a gente viu alguns meses atrás, né? Isso. E aí ele fala, né, de estar short, vale a pena ficar vendido em Vale, Petro, CSN e Minas, que estão trabalhando bem abaixo do que tem seria talvez aqui preço-lucro, né, price earnings. Acredito que a bolsa começa a ficar com mais chance de subir sempre que o papo de impeachment aumenta. O que acham disso? Primeiro assim, vamos comentar do final para o início. A gente ainda não acredita em impeachment e extremamente improvável renúncia. Então renúncia para a gente tenderia a quase zero. A probabilidade muito baixa, a gente não pode dizer que é impossível, né? Impeachment a gente acha que é uma probabilidade relativamente baixa, uns 20% de probabilidade. A oposição não quer, N motivos a gente já citou aqui para não me alongar muito. Então a gente não vê isso. O Brasil ainda passa por um processo de perda do grau de investimento, provável no ano que vem. Melhorou-se um pouco, a parte política melhorou com o Renan e o próprio Temer, continuam apoiando ela, falando que vão passar algumas medidas, vamos ver as próximas medidas provisórias aí, serão aprovadas no Congresso, né? Mas concordo com você, tá difícil, né? Não é que não vai lá, Petro já tá 9,20, né? Olha o nível de Petro, você falava que a 10 ia olhar, 9 poderia zerar, a gente continua até como citou o Kim. Tá difícil também de encontrar outros ativos para ficar short, eu concordo com você. Eu diria que hoje a bolsa tá ok. Ela não está mais cara, mas também não está de graça, não está uma barganha, poderia sofrer mais um pouco. E se vier um movimento de compra, esse movimento deve vir nos ativos, entre aspas, ruins, que ficaram muito para trás. Né? É isso aí. E apesar de Petro ter caído bastante, eu acho que o estrutural não mudou, então por isso que a gente continua com a nossa cabeça. E de fato, para a gente colocar o pé num Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, primeiro vai ter que ver uma inversão ali ou algum indício de que vai ter uma melhora no governo, né? Enfim, melhora política e até nos trâmites Planalto, Congresso, etc. E não é o que a gente está vendo, então por isso que a gente continua fora aí desses ativos teoricamente com fundamento pior. Isso. Falar de Bematec, o pessoal perguntou muito aqui logo no início, né? Antes até do início o pessoal já mandou aqui comentários sobre Bematec. A gente não cobre o ativo, não é, não gosta, tá em liquidez. Era muito liquidez, ativo muito ilíquido, eu diria, que não negociava nem R$1 milhão por dia. Então, a gente nem olhava. O que aconteceu? A TOTVS está comprando o Bematec pagando R$11. Uma parte via troca de ações, outra parte via um dividendo grande e também dinheiro. Então, esse é o ponto. Ela está pagando R$11. Tá R$9,50, R$9,60, eu saio ou não? Depende. Você vai querer ser sócio da TOTVS? Porque, mas tenho 14 para ganhar por cento. Sim, tem o trâmite até isso acontecer, você recebe da TOTVS. Não quero, vou vender da TOTVS? Sinceramente, se eu falo não quero ser sócio da TOTVS, não estou dando opinião nenhuma, tá?
o que é a TOTVS, porque a gente não olha no detalhe. Então a gente não pode ficar aqui falando sobre um ativo que a gente não olha no detalhe. Mas se eu penso que eu não quero mais ter a exposição a esse setor, né, não quero ter TOTVS, vende agora a Bematec. Não concorda? Mas tem 14 para ganhar. Depende, porque quando transferir para TOTVS, o cara pode vender. E aí não ter esse ganho todo. E até lá também tem o CDI correndo. Então, também. Tem alguma chance também de CAD barrar, tem alguns riscos ali na frente. Acho que a grande pernada da alta subiu, se você estava em Bematec, acho que pelas perspectivas da companhia você teve uma valorização razoável. E é aquilo que o César falou, se você gosta de ser sócio da TOTVS e acredita que pode ter sinergia ali, tudo bem. Senão não faz sentido esperar. É melhor você aproveitar esse alto, trocar a posição para algum outro ativo que tenha melhores perspectivas ali daqui para frente, né? Boa. O desfibrilador está perguntando aqui, vi no jornal a respeito de aquisições de setor de educacionais. Qual a previsão de impacto nos papéis? Eu não vi nada. Não vi nada. Na verdade, essa questão de consolidação sempre vai ter no setor, né? Porque querendo ou não, apesar de todas essas aquisições recentes, ainda tem bastante espaço, é muito pulverizado o setor. Então, por exemplo, Croton, ela vai receber um dinheiro bem relevante da venda da Uniaselv. Isso aí abre espaço e fôlego para algumas aquisições. Então, sempre vai ter essa questão. Outro ponto interessante que isso é o que você deve ter visto, é que com todas essas mudanças do FIES, as empresas menores, elas se prejudicam muito em termos de capital de giro, etc., e ficam muito mal financeiramente. Então, é uma grande possibilidade das grandes. Até o Galindo, que é o CEO da Croton, já comentou, agora vai ser uma oportunidade interessante para aquisição, porque várias empresas vão ficar mal das pernas, as menores, principalmente que não tem um fôlego muito grande. Então, é uma oportunidade bem interessante para as grandes fazerem essa consolidação. É isso que a gente deve acontecer, obviamente não no ritmo tão acelerado como antes, mas tem espaço sim. Deve ser um pouco disso que você está falando e até faz algum sentido. Tem muita gente com dúvida, né, da carteira, como é que acesso e tal. Preencham aqui embaixo, preencham os dados, abaixo invista conosco XP, preencham seus dados e tenham acesso a esse tipo todo de informação. O que vocês estão achando de Vale 5 no curto e médio prazo? A Nath está perguntando aqui. Curto e médio prazo a gente está bem cético com o Vale. O primeiro ponto para se destacar e mais recente que a gente teve foi a questão de China, né? Quer dizer, o Banco Central lá fez aquela desvalorização do Yuan, mas isso nada mais é do que uma sinalização que eles estão vendo a China desacelerando um pouco mais forte do que achavam anteriormente. Obviamente isso é muito ruim para a Vale, que a China é a principal cliente para a exportação do minério da Vale. Junto a isso, você deve continuar aí com uma dinâmica ruim para o preço do minério, com China desacelerando e capacidade global de minério de ferro entrando, com Vale, Rio Tinto, BHP, isso aí deve continuar pressionando o minério e deixando o minério no patamar mais baixo. Então, junto a isso, você tem um valuation que não é uma barganha para a Vale, está negociando perto do que negocia os seus concorrentes globais e até acima do histórico que a Vale já negociou. Então, não está uma barganha, a gente prefere ficar bem fora de Vale. Você que tem Vale, trocar posição para bancos, por exemplo, ou algum outro setor interessante. Se não, se você quiser ficar com o Vale, fazer uma proteção via derivativos, uma FENS ali é a coisa mais racional que a gente acha para esse curto e médio prazo. Vamos lá. O S&P perguntando aqui, será que o dólar não sobe mais? Não, acredito sim, saiu um dado hoje, né, que veio bem abaixo, né, esperava-se uma alta de 4%, veio menos 14,5% lá nos Estados Unidos, mas o dólar para a gente é para cima. O Andreazzi falou até que com a perda do grau de investimento o dólar chega a 4%. Na nossa pesquisa, 80 e tantos % acredita que com a perda do grau de investimento o dólar vai 3,90. Foi isso? Na média. Na média, 3,90. Que aí o pessoal com 3,60 e 3,90 e 3,90 e 4,20. Aí deu 3,90 foi média 87. 44 cada um, né? 43, 44 cada um. Era isso. Dava 80, quase 90%. 3,90 com a perda do grau de investimentos. E o Idean perguntando aqui, você recomendaria SLED, Saraiva, para médio e longo prazo com base nos fundamentos? Tem tanto ativo barato e bom, olha, né? a gente não olha muito Saraiva por conta de liquidez, mas o pouco que a gente olha, a gente não recomendaria de jeito nenhum. Ela vendeu a parte de editora recentemente, que era uma parte que tinha um potencial grande, ficou só com a parte de varejo.
que realmente vai ser um desafio ali para os próximos anos. Então, a gente viu recentemente, ela tinha contratado o ex-CEO da Microsoft Brasil para tocar uma reestruturação, ele saiu. Então, de novo, como o Celso falou, tem outros ativos mais líquidos e com melhores perspectivas para você investir. Sim. Então, a gente não recomenda. Para que você entrar no mais LED, quando você tem um Itaú negociando a 7 vezes PI 2015, por exemplo, é um pouco dessa nossa cabeça. Principalmente num momento ruim, fuga de capital gringo, etc., as small caps tendem a performar pior, né? Isso. E aí nós perguntando aqui, vocês podem comentar sobre a FIT, sexta, reafirmar e retirar o rate de Ambev, sendo que eu não queria por questões comerciais. Podem comentar? Eu acho que a Ambev não sofreu por conta disso, né? A Ambev sofreu por conta do JCP, né? A possível extinção dos juros sobre capital próprio afetou a Vivo, afetou a Ambev, afeta até bem ou mal a contribuição social, afeta a Cielo, bancos, BVMF. Então, por isso que esses ativos sofreram, tá? A Vivo, por exemplo, sofreu 5%, 6% no dia com isso. Mas é um outro ativo que a gente acha interessante. A Ambev, a parte comercial sofreu. Nossa preocupação com a Ambev é por conta da Argentina, né? O peso em algum momento, até por conta de ser representativo no resultado da companhia, hoje a Argentina, com a crise por lá, pode vir pior sim. Pessoal falando muito sobre bancos, a gente não falou ainda, vamos falar de bancos. Né? O Cito até falando, se vier compra no índice, acredito no melhor risco-retorno bancos. Concordo plenamente, Cito. Acho que, pessoal, assim, Petro pode andar mais do que bancos, tá? Pode, mas não deveria. Uhum. Endividamento, o dólar é para cima, petróleo para baixo. O que acontece? Receitas da companhia, mas o petróleo sobe ajuda. Não, o petróleo sobe. O dólar sobe ajuda. A dívida dela, a maior dívida corporativa do mundo, 415 bilhões de reais. 73,5% em dólar. O dólar já sobe 12% no trimestre. Então ela vai ter uma dívida extremamente afetada negativamente por conta disso. O petróleo é negociado em dólar, concordo, só que está cada vez menor. O custo de lifting, extração é em dólar, também está aumentando, se for comparar em reais. Então, assim, o dólar em alguns postos começa a ficar abaixo do break-even. Por quê? Porque ela vende o petróleo, ela faz um mix de petróleo, nosso petróleo ainda é ruim, do pré-sal é bom. E com participações especiais do governo e os royalties, tudo isso, e o custo de extração, o nosso petróleo em torno de 30, 35 dólares, esse é o custo. Se o petróleo está 45, chegou a estar, dependendo do contrato, até abaixo de 45, ela vende com desconto de 10 dólares para o Brent, ela vende por 35, 36 dólares. Uhum. Se esse custo de extração total com participações especiais está 35, ela passa a não ter resultado positivo. Então é outro motivo de preocupação para a Petrobras. Bancos, continuamos gostando, Itaú está, o que eu diria, barganha. Poucas vezes vi Itaú negociar nesse patamar. Esse ano está 7 vezes lucro, ano que vem está 6,5. Price Book Value. Como a gente fala aqui, poucas instituições a gente pode olhar por patrimônio, valor patrimonial. Está 1,40. Hoje eu chamei o Kim, eu estava dando uma entrevista para a revista Você S.A. sobre investimentos. Eu olhei, que o cara falou assim, quanto é que está Itaú? Eu fui olhar e falei, Kim, eu chamei o Kim, eu estava no telefone, olha isso. Dividend yield projetado 5%. Então assim, mas a contribuição social sobre lucro líquido afeta. Afeta. Olha só a tarifa no banco para ver se não subiu. Os bancos, nenhum banco reclamou de aumento de impostos. Nenhum. Você não viu na capa do jornal ninguém reclamando. E o governo acha que tarifa banco para cima afeta os mais ricos. Pelo contrário. Os mais ricos têm investimentos que provavelmente eles não pagam tarifa nenhuma em bancos ou pagam muito pouco. A população de mais baixa renda que paga as maiores tarifas. Então, isso vai ser repassado como já foi no segundo TRI, ano contra ano, as tarifas subiram entre 2% a 15%. Então, gente, vai ser repassado, margem financeira aumenta. Banco não é bonzinho na instituição de caridade. E está extremamente barato. Diria que maior aposta no setor bancário. Está caindo sim, gente. Vai comprando aos poucos, vai aumentando sua participação. E vamos conversar daqui a alguns meses que dificilmente estará nesse patamar Itaú. Não é para comprar Ibovespa, mas Itaú, pode ser Itaú, Bradesco, esses três. Até acho que se tivesse uma bolsa andando, até Banco do Brasil também tá. O problema é que o Banco do Brasil, muita gente chamou a atenção. Ele caiu muito, mas Itaú também caiu. E o prêmio entre Itaú e Banco do Brasil permaneceu o mesmo. Então o risco-retorno ainda de Itaú é melhor do que Banco do Brasil. Cara, já vi Itaú negociar a 4 vezes de book.
Tá 1,4, 1,3. Para esse ano, para o ano que vem, tá 1,26. Lembrando que o Bradesco comprou o HSBC por quase 1,60 patrimônio. Então, é para continuar assim em Itaú, para até comprar Bradesco, para diversificar, tá um pouco mais barato que Itaú. Comprou HSBC, tem toda ali sinergias para fazer um trabalho para ser feito, mas estão extremamente baratos. O próprio governo olhou e falou assim, caramba, o banco está ganhando mais dinheiro. Por quê? Porque está pegando dinheiro emprestado da gente por 80% do CDI. E aplica taxa do governo. E ganha essa diferença também. Não precisa emprestar. Só nisso você já está pedalando e ganhando dinheiro. Então, quer dizer, até para... O banco não quer o nosso dinheiro. Existem CDBs na plataforma aqui que pagam taxas extremamente interessantes. Já Itaú, Bradesco e Santander, eles não querem nosso dinheiro. Porque o Bradesco, em 2011, chegou a pagar 106% do CDI. Para pagar 80% agora, é porque não quer nosso dinheiro. E está ganhando muito dinheiro com o spread financeiro. É isso aí. O governo, com esse papo de aumentar aí a oneração por andar de cima, mas na verdade quem é que está pagando é toda a população, enfim, até mais ainda a parte mais baixa da pirâmide. Outra coisa que eu acho que, com base nisso que você falou, a estratégia mais recomendada, assim, que assim, com muitas chances de dar certo é entrar no Itaú com uma fence, né? Sim. Quer dizer... O cara tem receio, vai cair mais. Beleza. O ativo está extremamente barato. Tudo bem que pode ter uma volatilidade com toda essa conversa de CSE. Então faz uma proteção. Então você fica, por exemplo, para os próximos 4 meses, protegido cerca de 10% de queda. Sim. Que, pô, para cair mais 10% é difícil. E mesmo se cair, você está protegido. E você consegue aí captar uma alta, uma possível recuperação aí dos bancos Itaú nessa fence. Isso a custo zero. Então, poxa, uma estratégia muito boa. Para quem quer entrar e ter uma posição em ações, a gente acha que teria que fazer isso. Se tivesse que fazer apenas uma recomendação, seria essa. Isso. O Juliano perguntando se Porto Seguro está na hora de comprar. A gente prefere Sul América. Sula 11, bem mais descontada do que Porto Seguro. A gente prefere ela e BB Seguridade pelo patamar e risco-retorno. Perguntaram, o Will Canhete aqui está perguntando de SUSB 5. Continua a 16,60. Recomendo ou já está muito esticada? Tem fôlego para subir ainda? Desculpa. Eu tava checando as perguntas aqui. SUSB 5 a 16,60, se ainda está interessante para comprar, se vale a pena ou não entrar nesse patamar. Até a produção riu aqui. Boa. Desculpa aí, pessoal. Suzano, a gente gosta ainda do papel. É um papel que a gente gosta de ter uma posição no portfólio por uma estratégia estrutural de dólar. A gente quer estar exposto ao dólar num patamar mais alto, mesmo que não tenha uma esticada mais muito forte do dólar. Só de o dólar se manter nesse patamar e a dinâmica da celulose que vem muito bem, eles estão conseguindo repassar preço, etc. Só isso já garante ali bons resultados para a Fibra, Suzano, etc. A gente gosta de Suzano particularmente por conta do case de desalavancagem. A gente viu no último trimestre uma desalavancagem muito forte ali. Ela chegou a ter 4,5 vezes dívida líquida sobre geração de caixa operacional e agora já está chegando em 3,3, então é um case muito interessante. A gente não teria uma exposição muito grande, mas ali seus 15% de SUSB e tentar mesclar ali com fibra também para diversificar um pouco, a gente acha que faz sentido, de novo, para ter esse hedge natural em dólar, né? A gente viu no mês passado o Ibovespa caindo, o dólar esticando e Suzano subiu, então ajudou ali no seu portfólio consolidado. É um pouco dessa a nossa visão. Então tem espaço sim ainda para Suzano, tá? Essa Semigo olhando o número parece bom, poderia comentar? O número veio em linha com as expectativas, números fracos, caindo bastante EBITDA, mas tudo mais. É o caso de Eletrobras também. A Eletrobras segue na nossa carteira short, professor Luiz. A gente não recomenda, só que é LET meia, a gente segue short. Perguntaram aqui sobre Raia do Brasil, same-store sales, vendo as mesmas lojas de 14,7, margem baixa, PL astronômico, tem esse negócio de abrir loja toda hora. O que vocês acham desse tipo de ativo para longo prazo, buy and hold? A gente teve até uma conversa relevante, tá, no nosso jantar de 10, eu tive um jantar com investidores no Rio de Janeiro, foram 14 gestores do Rio de Janeiro, e até falaram sobre Raia Drogasil, que a gente acaba não olhando no detalhe, né, para ter acesso a esse relatório. Como é que vocês têm acesso? Preencham, invista com eles e tenham acesso a esse tipo de relatório. Todo mês a gente janta com 10 a 14 gestores, um mês no Rio, um mês em São Paulo, e tenho acesso ao que os melhores gestores do Brasil pensam.
E nesse caso falaram muito de Raia Drogasil, alguns gestores, 2 comprados no case, dizendo que está tendo uma consolidação muito grande, isso é verdade, Raia Drogasil, né? A própria Ultrapar com a Extra Farma e a outra que é aberta, a Brasil Farma, dentre outras, né, se consolidando, comprando outras drogarias, e aí você aumenta o poder de barganha das drogarias frente aos grandes farmacêuticos, às grandes indústrias farmacêuticas. Isso tende a melhorar a margem dessas companhias, que tende a subir muito, porque você tem um custo fixo. Você começa a aumentar o ganho exponencial, a margem na hora, a margem bruta, tudo. Então, essa deve vencer, deve subir. Olhando no longo prazo, o pessoal falou que acha interessante. E olhar preço sobre lucro, gente, se olhar lojas americanas, você não compra nunca. Na lojas americanas, você tem que expurgar o que é B2W, que gera ainda negativo, e olhar, se pudesse comprar só a parte de lojas, né, a loja física, lojas americanas seria um melhor case para ter aí. Infelizmente, ela tem B2W. Em algum momento ela pode vender, fazer caixa com essa companhia. No caso da Raia Drogasil, também tem um crescimento. A gente, particularmente, prefere lojas americanas. Mas talvez a Raia Drogasil daria sim para ter, olhando a longo prazo. Uma outra que dá para ter, para pegar também um crescimento farmacêutico é a Ultrapar, por conta da Extra Farma. Ela viu que ela tem que se focar em distribuição, seja de combustíveis, de remédio, é a mesma coisa, né? Ah, mas combustível é diferente. Não, mas é a mesma coisa, quer dizer, a logística. Ela entende logística, ela entende distribuição. Distribuição nada mais é do que logística. Então esse é outro case interessante. Olhar mais para frente, Raia Drogasil pode ser interessante, sim. O Cito falou um negócio aqui interessante, dólar nos níveis atuais não tem uma boa relação com curva de juros tão altas e Bovespa podendo dar chances com paciência. Sim, Cito, eu acho assim, o dólar é interessante para ter como hedge. Teria 5 a 10% no máximo. É interessante para ter como hedge, olhando um longo prazo. Imagina você tem uma ruptura e esse dólar vai a R$4, mais difícil bater o CDI. De novo, né? Aquela cabeça conservadora de montar o seu portfólio. A gente nunca falaria para colocar 50% no dólar depois dessa esticada, obviamente, mas para você ter ali, por exemplo, mês passado, quem tinha dólar, a bolsa caiu 8%, sua renda fixa subiu muito, né? Considerando que você tem a maior parte de renda fixa, você teve um bom resultado em renda fixa, a bolsa caiu. E você tem aquela exposição a dólar que a gente recomenda como uma posição de hedge natural, e isso teria feito a proteção na bolsa, por exemplo, então você ficaria só com aquela boa performance da renda fixa. Então é um pouco disso que a gente olha, e não mais um trade pontual, né, para comprar dólar e sair esticando. Pô, o Cito aqui está elogiando, perfeita análise sobre o meu ponto de vista, por isso respeito muito sua opinião e reforço o gosto de estudiosos como você, e é o melhor que a XP tem. Obrigado, Cito, aí pelo comentário. Nossa área de análise trabalha para isso, para tentar ajudar ao máximo aí ao brasileiro a investir melhor. Vamos lá. Dá para explicar um pouco sobre o fundo de debêntures incentivadas com base no CDI. Teria que ver qual é o fundo, Sniper, mas tem aqui, né, atrelados a CDI mais uma taxa, tem IPCA mais uma taxa, tinha debênture, Banco Paine, IPCA mais 8. Então tem oportunidade sim na plataforma. O Vete está perguntando, podem comentar sobre shoppings? Compraria algum? Ainda não, Vete. Vamos esperar. Taxa de juros elevada, varejo caindo. Quer ter uma exposição a varejo? Vai via Cielo também. E se for lojas americanas, loja Gêner ou até Raia Drogasil. Aproveitar lojas americanas, caiu bastante, né, recentemente. Então... Soltou um baita de um resultado também. Excelente. Isso aí. Vamos lá, por favor, comentar. Pão de Açúcar caiu bem, né? Eu lembro do ativo a R$100, a gente queria sortear, não tinha um ativo. Agora está 66, eu acho, tá? Extremamente baixo, sim, mas ainda não é barato para comprar, dado a relação risco-retorno que a gente fala, que a gente tem em lojas americanas, até loja Gêner, Raia Drogasil, mais protegidos, né? Ninguém vai deixar de comprar remédio na Raia Drogasil, ninguém vai deixar de comprar o chocolate, uma coisa pequena nas lojas americanas, não depende de crédito, semi-situações, abertura de loja continua. Então, já Pão de Açúcar, alimentos, a população está com uma renda menor por conta de luz, toda essa parte de IPCA, então o cara compra menos, ele vai com R$200 para comprar, só que ele compra menos produtos. E agora ele não está mais 200, ele está comprando 180 e leva menos produtos. Então, e Pecaro tem muita exposição à linha branca, linha marrom, então, bem lembrado. E também varejo de internet, né? Também. Tudo... Cai 25% as vendas de linha branca, linha marrom, televisores. Quem vai comprar agora? Esquece, por enquanto... Fiquem fora. A IBR teve uma queda significativa, ela pode ter uma leve recuperação? Até pode, mas acho extremamente ruim
dado o alto endividamento da companhia, não entrou no leilão 4G, pode ter que comprar ativo por conta do governo, não é racional, mais racional se ela fosse vendida. Então, a situação para a Oi é extremamente complicada, talvez precise de um novo aumento de capital. O Nós falando aí, pô, mas eu perguntei de Ambev sobre o rating e tudo mais. Sim, não vejo isso como alarmante não, nós, em relação a Ambev. Pode falar de VEG para longo prazo? VEG é uma boa empresa, enfim, em termos de gestão, tem uma boa exposição a mercado externo, só que a gente ainda acha que o valor está um pouco esticado, né? Negociando acima de 20 vezes preço-lucro para esse ano. Quando bateu ali no high, a gente falava, nossa, apesar de ser uma empresa boa, difícil você comprar, de fato voltou um pouco. Mas a gente mantém a nossa cabeça, de novo, a gente sempre tenta fazer essa análise relativa e olhar outros ativos, né? O seu custo de oportunidade com outros ativos, a gente prefere ter exposição ao setor financeiro, porque a VEG, apesar de ter uma exposição ao mercado externo, ela ainda tem um pé bem importante aqui no mercado doméstico. Então a gente está vendo aí desaceleração de atividade econômica, isso aí pega a indústria e pega a VEG também. Então, apesar do dólar estar ajudando, etc., a gente ainda não recomenda exposição para a VEG e até mesmo para longo prazo. A gente acha que, poxa, um Itaú negociando a 7 vezes preço-lucro, a gente acha que tem mais upside, né? Mais espaço para alta do que VEG, que já está bem esticada. Vamos lá, se puder analisar, você está perguntando aqui, analisar hipermarcas. O ativo sofreu bem, né, por conta disso, né, indústria farmacêutica, vendas. Lembrando que ela tem cosméticos dentro ali, tenderia a sofrer. Chama atenção, mas como citou Jalquim, né, tem outros ativos com uma relação risco-retorno melhor. Red Hot, já comentamos sobre a aquisição da Bematec pela TOTVS, tá? Se você não quer ser acionista da TOTVS, venda suas Bematec. Se não, migre para a TOTVS e seja acionista da TOTVS. O problema é depois que pode ter, o que a gente chama de overhang ali, uma maior venda pelos acionistas da TOTVS quando transformar as ações da Bematec por TOTVS. Faz uma análise de Elet 3, sim, um ativo que a gente não gosta, ela reportou mais um EBITDA negativo, um resultado operacional negativo, lucro, prejuízo de um bi 350, mais uma vez um prejuízo. A empresa segue extremamente endividada, deveria ter um aporte, um aumento de capital, só que eu não sei se o governo vai botar dinheiro nela. Fora isso, pode ter o Eletrolão, vai ter, por conta da eletronuclear, por conta de todo esse problema, fora que Norte e Nordeste, as distribuidoras por lá, muitas geram EBITDA, isso mesmo, EBITDA negativo. A gente segue fora, não recomendando o ativo, interferência governamental é grande e não vejo motivos para não mudar. Bicuro está perguntando qual a perspectiva de Embraer no curto prazo. Embraer a gente até tem um pouquinho na carteira, né? Depois daquela queda do resultado, até a gente estava comentando hoje de manhã, que os gringos saíram vendendo, mas também não é esse cenário caótico ali, é uma empresa extremamente resiliente. A gente gosta para exposição a dólar, né? Sim. Mas ainda prefere Suzano e Fibra para pegar esse patamar mais alto de dólar, mas não deixa de ser uma boa chance para você diversificar com Embraer. E aí perguntaram qual o caminho para passar o caminho para se chegar na carteira da XP na intranet, Ricardo Kim. Para o cliente final? Quem tem lá. Na verdade, quem tem conta aqui é só entrar na área logada, ali na parte de relatórios. Tem todos os relatórios, não só esses, mas relatório de alocação, sim, relatório de renda fixa, relatório de renda variável, nossas carteiras. Então ali é bem fácil, você já consegue entrar lá e ter acesso a todo esse material que a gente manda mensalmente, semanalmente. Isso, preenche os dados abaixo em Invista Conosco. Tá, falar rapidamente aqui, eu passo para o Kim a bola, até pelo tempo aqui. Podem comentar de Cosan, a Eliane está perguntando, sim. Cosan, né, o grande ponto para ela, veio sofrendo muito por conta da parte da raiz, em que são a parte de distribuição de combustíveis. A outra parte também sofreu com isso, uma queda no volume de gasolina e diesel. Etanol aumentou, sim, beneficia o EBITDA de etanol, né, mas a gente tem um problema na parte de gás, com gás, e também na distribuição de combustíveis. É um ativo barato? Mas olhando até relação risco-retorno, o Ultrapar é mais caro, mas eu diria que ela não tem a exposição, por exemplo, a etanol que a Cosan tem, que pode ter uma canetada do governo e prejudicar o ativo. Então a gente nem prefere Ultrapar a Cosan, mas diria, Cosan está barato no atual patamar. Teria que pensar mais médio e longo prazo. Se não tiver interferência política, aí não depende, né? A gente vai falar que não depende da gente, era um ativo que deveria subir, sim,
olhando médio, longo prazo. E aí eu passo agora a bola para o Kim, porque estão perguntando de siderurgia, GGBR, Igual e Uzi Minas, se estão barato ou não. Rapidamente aqui que a gente está acabando com o tempo, a gente não recomenda, a exposição não estão baratas, a que está mais barata ali é GGBR, mas não vale o risco-retorno porque você tem muita questão de governança corporativa pesando, então muito ruim para a GBR. As duas outras, CSN e Uzi Minas, estão bem caras em termos de valuation, a gente não gosta do cenário extremamente desafiador com valuation de certa forma caro, não faz sentido ainda uma posição para as siderúrgicas. Acho que é isso, senhores. Temos mais do que esgotado o Sniper. Preencha, vá na intranet, né? E vá. Tem carteiras, tem todos os relatórios. Hoje a gente divulga nossas carteiras semanais. Você vai ter acesso ele falou que ele é cliente. É só ir na barra de cima ali, relatórios, análise, e já vai abrir uma lista com todos os PDFs dos nossos relatórios. É bem tranquilo. E quem não é, preencha os dados abaixo, participe, tenham acesso a diversos produtos de renda fixa, a esses programas também, que vocês têm acesso também aqui, né, aos produtos, aos investimentos, à alocação, tudo isso, então bastante interessante. Lembrando que hoje eu ainda volto no fechamento aí do mercado. Um grande abraço, a partir das 4h30 eu estou de volta. Obrigado, pessoal, boa tarde, bom almoço e até a próxima.